Que a paz do Eterno esteja convosco hoje. Antes de começar o vídeo aí, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo para que o nosso canal possa crescer e nós possamos aqui elaborar conteúdos melhores, cada vez melhores, que tem a ver com o dia a dia da população, para que venhamos ter entendimento, inteligência, sabedoria do que de fato está acontecendo. E termos uma visão correta e não uma visão equivocada dos fatos que estão acontecendo. Senhores, hoje eu vi, essa semana eu vi questões envolvendo a política do nosso país e ao mesmo tempo a religião do nosso país. Então eu decidi essa semana abordar no vídeo esse tema, falando dos pastores da nação, né? Então, baseado nisso, eu vou usar aqui o texto de Ezequiel 34, né, que vai trazer este entendimento de uma forma bem atual, né? Algo que aconteceu com a nação hebraica naquele momento e que a gente vê hoje acontecer coisas muito semelhantes. Então eu vou aqui começar a ler o texto de Ezequiel 34, vou ler os 10 versículos, para daí a gente começar a discorrer o tema hoje, que são os pastores da nação. Aí vem assim: e a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, assim diz o Senhor. Assim disse o Eterno: ai de vós, pastores de Israel, que cuidam apenas de apacentar a si mesmo. Nossa! Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? É uma pergunta. Devoraste a sua gordura, com sua lã vos vestisse, abateste as mais cevadas, mas não apacentais ovelhas. Cruel. As fracas não fortalecestes, para as enfermas não buscaste a cura, as machucadas não enfaixaste, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas, porém foste rigorosa no tratamento que lhes dispensastes. Dispersaram porque não havia pastor que dela cuidasse. E tornaram-se alimento para as feras do campo e se espalharam. Pelas montanhas e colinas erraram minhas ovelhas. Sim, sobre tua a face da terra se dispersaram minhas ovelhas, e não houve quem as buscaste. Portanto, ó pastores, escutai a palavra do Eterno. Por minha vida, diz o Eterno Deus, já que minhas ovelhas se tornaram presas para os animais do campo, por não terem pastores que delas cuidassem e as buscassem, pois só a si mesmo apacentavam. Só a si mesmo apacentavam. Escutai, ó pastores, a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno: eis que me ponho contra vós, ó pastores. Demandarei de vossa mão as minhas ovelhas. Farei com que deixaste de ser pastores para apacentar-vos a vós mesmo, e livrarei minhas ovelhas da vossa boca, para que não venham mais ser vosso alimento. Então aqui o resumo aqui, a síntese desse texto que eu li aqui. Aqui é uma condenação e uma acusação aos reis de Israel, aos líderes de Israel, que envolvia a classe política, mas também a classe sacerdotal, os profetas, que eram as lideranças do povo, da nação. Ou seja, envolvia a classe política e a classe religiosa. E a síntese aqui é o seguinte: amavam o próprio ventre, alimentavam a si e não as ovelhas, matavam e espalhavam as ovelhas que estavam sob seus cuidados, e das ovelhas apenas tiravam proveitos.
Bom, para vocês entenderem melhor essa questão de pastor ser uma referência a reis e governantes, eu vou sair um pouco da cultura hebraica e vou um pouco para a Grécia Antiga, para vocês verem que no mundo antigo, essa expressão pastor, ela se refere a reis e governos. Por exemplo, o poeta épico da Grécia Antiga chamado Homero, ele em sua obra Ilíada, em um dos seus poemas épicos, ele frequentemente chamava reis e governadores de pastores. Você vai ver na obra Ilíada, primeira 263 e Ilíada, segunda 243. Então você vai ver que essa expressão pastor ser uma referência a reis e governadores, isso era muito utilizado, era uma palavra que era entendida no mundo antigo. Quando a gente hoje pensa que pastor é apenas o líder religioso, e não é. Pastor é uma referência a reis, governos e uma liderança nacional de uma forma geral. No caso aqui do profeta, ele também está se referindo a uma classe religiosa também, que era também uma referência aos líderes da nação. Então aqui é claramente uma condenação aos reis de Israel e uma acusação também de usarem o poder de uma forma fisiológica. O que significa isso? Significa ações governamentais baseadas em troca de favores, favorecimentos e interesses privados em detrimento do bem comum. Isso, obviamente, isso não vai ser bom para o povo, isso vai ser mal para o povo. Afinal de contas, o povo vai sofrer com essas medidas em que o cuidado com as ovelhas não está sendo utilizado. Então, como eu li aí no verso 3, perdão, no verso 2 e no verso 3, você vai ver que há uma descrição aí de uma exploração cruel do povo que estava sob o cuidado desses pastores, no caso as ovelhas. Quando ele usa a seguinte expressão, devoravam suas gorduras e se vestia com suas lãs, né? Mas não cuidavam das ovelhas. Ou seja, eles devoravam suas gorduras, vestiam com suas lãs, mas das ovelhas não cuidavam. Ou seja, usufruíam dos recursos da ovelha, mas não cuidava das ovelhas. Ou seja, aí é uma referência clara aos príncipes e reis e classe religiosa que levavam a vida cheia de privilégios. Viviam nos palácios, enquanto o povo estava jogado à própria sorte. Ele fala até de estarem expostos às feras da terra, né? No versículo 4, como eu li aí, você vai ver claramente aí uma descrição de não demonstravam nenhuma qualidade pastoral exigida. O pastor ele precisa ter qualidades pastorais. E que qualidades são essas? Não cuidavam dos membros fracos e indefesos da comunidade. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é interessante. No verso 4 fala assim: as fracas não fortaleceste, para as enfermas não buscaste a cura, as machucadas não enfaixaste, e não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas, porém foste rigoroso no tratamento para que lhes dispensasse. Então, aqui, os reis, a liderança nacional, os governos, os governadores, não cuidavam dos membros fracos e indefesos da nação. A gente vê muito isso hoje nos dias atuais. E você vai ver que no final o descuido, o descaso é tamanho que, ao invés de guardar o rebanho em segurança, deixava as ovelhas desgarradas, a ponto delas ficarem desgarradas por toda a terra. E quem estuda a história hebraica vai saber que há uma dispersão dos exilados, né? Porque todo esse desgoverno resultou em invasão assíria e babilônica e acabou que o povo ficou
disperso e exilado pelo mundo afora. Bom, essa semana aconteceu uma situação de uma determinada igreja daqui brasileira está passando um problema em Angola, que resultou em deportação de 34 membros dessa igreja, a tomada dos templos da nação angolana para si, porque segundo o presidente de lá, o João Lourenço, segundo os próprios angolanos, essa mesma instituição religiosa brasileira estava cometendo crimes, entre elas evasão de divisa. Entendeu? Então, você tem toda uma mobilização política, até mesmo do vice-presidente, viajar para Angola para tentar resolver isso de uma forma diplomática, institucional, e o presidente de lá parece que não recebeu a delegação de parlamentares juntamente com o vice-presidente da República. Esta matéria ela saiu na Folha de São Paulo. E o que acontece? Era exatamente no momento em que o presidente ele estava no hospital e o vice viajando para resolver esses problemas privados de uma denominação privada evangélica, e com dinheiro público, dinheiro nosso, e com detalhe, o país cheio de problemas. País cheio de problemas. Nós aí temos uma população em Cuiabá que está fazendo fila para pegar resto de ossos para se alimentar, uma taxa de desemprego absurda, enfim, o problema da pandemia em si, faltando vacinas em muitos locais, enfim, assim, a gente vê, anda pela rua, a gente vê o aumento significativo de moradores de rua, ou seja, muita coisa para se fazer aqui, e nós vemos a preocupação do nosso governo, ele querendo resolver problemas privados de uma denominação religiosa. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a religião ela se tornou uma questão mercadológica. Enfim, através da teologia da prosperidade, os templos viraram locais de arrecadação financeira. Isso é contra o princípio da própria Bíblia e o princípio até mesmo da Constituição, porque as religiões não são para fins lucrativos. Mas o que nós temos presenciado nesses últimos tempos é que templo é dinheiro. Então, você fechar templos, como é o caso lá de Angola, você entende que é uma perca de arrecadação considerável. Então, é um interesse privado. Aí entra aquilo que eu falei, né? O uso errado do poder para fins fisiológicos, ou seja, troca de favores, favorecimentos e interesses privados em detrimento do bem comum, ou seja, troca de favores. A religião hoje aqui virou uma forma de curral eleitoral, de uma forma de você manter a sua popularidade alta. Só que a nação está sofrendo, a nação está gemendo, os problemas são aos montes. E nesse momento, tanto o poder político da nação como o poder religioso, eles estão priorizando os seus próprios interesses. Infelizmente hoje a religião, principalmente eu me refiro à evangélica, virou um comércio, né? Lembra o texto lá que Jesus falava, que a minha casa será chamada casa de oração, mas tem vós transformada em covil de salteadores. Havia exploração religiosa na época de Jesus também do templo, ele se revoltou contra isso e foi até expulso do templo, quase, enfim, se ele aparecesse de novo lá, matariam ele. Então a gente vê o seguinte, tudo isso que Ezequiel está condenando aqui. Eles estão preocupados com seu próprio ventre. Eles estão preocupados em alimentar a si mesmo e não as ovelhas. Eles, se possível for, matam as ovelhas e das ovelhas apenas querem tirar o seu próprio proveito. Então o que significa? Significa o lucro. Estão preocupados com o lucro. As igrejas fecharam não sei aonde, é porque vai cair a arrecadação deles, vai cair o lucro. E o governo, por outro lado também, ele quer manter uma popularidade alta para poder se reeleger. E se reelegendo, vai manter os seus privilégios. Então é esse cenário que nós vivemos hoje no Brasil. Um poder religioso e um poder político descompromissado com a nação, as ovelhas.